Olá, estudante, tudo bem? Equação da elipse é a aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Terminamos a equação da circunferência e entramos agora em equação da elipse. Só para a gente entender, a elipse é essa figura aqui, é como se fosse uma circunferência um pouco achatada. E quando a gente tem uma equação da elipse, a gente joga ela lá no plano cartesiano e a gente tem esse desenho, que é a nossa elipse. Para a elipse, a gente precisa tomar atenção para alguns pontos importantes dela. Então essa é uma elipse no plano cartesiano, considerando que ela está lá na origem 0, 0. Né? Meu eixo x está aqui, meu eixo y está ali. E aí eu tenho duas coisas importantes primeiro para a gente notar. Que a gente tem dois eixos que a gente vai chamar de eixo maior e eixo menor. O fato dele ser eixo maior ou menor depende do tamanho dele. Então no caso aqui, a distância de B1 até B2 é o que a gente vai chamar de eixo maior. Eixo menor, aliás, nesse caso. Então nós temos aqui o eixo menor, de B1 a B2, e essa distância que vai de A1 até A2, a gente vai chamar de eixo maior. Uma elipse, pessoal, não necessariamente ela vai estar sempre na horizontal, ela pode estar virada. Então o eixo maior nem sempre vai ser o eixo horizontal. Se ela tiver ao contrário, né, virada, pode ser que o meu eixo na vertical seja o maior. Então nessa situação, os eixos eles são conhecidos desse jeito. Então, de B1 a B2 é um dos eixos, pode ser o maior ou menor, dependendo do desenho dela. De A1 a A2 seria o meu outro eixo, certo? Outra coisa importante é esse ponto, exatamente esse ponto chamado de F1 e F2. Esse ponto é o foco da elipse. É a partir desse ponto que a gente desenha a elipse, que a gente faz com que... são esses pontos que determinam uma elipse ser diferente da outra. Não só o ponto, mas essa distância do tracejado também, que a gente vai chamar aqui de D1 e D2. Deixa eu pegar o laranja aqui. Essa distância aqui, ó, D1 e D2, é esse tracejado que é sempre o mesmo. Quando eu somo a distância de D1 mais a distância de D2, ela sempre vai ser a mesma distância. O que vai mudando aqui é o tracejado desse ponto, P, X e Y, que é um ponto lá na minha elipse. Só lembrando uma coisa, isso é uma elipse porque os dois eixos eles têm tamanho diferente. Se os eixos tivessem o mesmo tamanho, essa distância de B1 a B2, de A1 a A2 tivessem o mesmo tamanho, isso não seria uma elipse, seria uma circunferência. Tá bom? Bom, professor, entendi que a elipse tem aí esses pontos, eixo maior e eixo menor, tem os focos, foco 1, foco 2, e tem essa distância D1 e D2 que é sempre a mesma. Na medida que eu vou mudando esse ponto, pessoal, dá uma olhada, esse ponto está aqui. Se eu jogar esse ponto para cá, eu vou ter esse tracejado aqui, ó, que é essa distância de F1 a esse ponto e desse ponto a F1. Porém, essa distância é sempre a mesma, que eu acabei de falar para você. Outra coisa importante é o seguinte, essa distância que vai do centro até F, tá? O F é o nosso foco, mas a distância do centro até F a gente vai chamar de C. Poderia ser H, Y, J, K, L, mas a gente vai chamar de C só por convenção. A maioria dos livros didáticos chamam assim, então a gente vai chamar de C. Não sei quanto que vale isso. Agora, se eu estou chamando isso de C, fica claro para a gente entender que a coordenada do foco, o foco 2 aqui, ó, essa coordenada, este ponto, ele é de coordenada C0, porque se essa distância é C, a coordenada em X é C e em Y ele está na linha, então é 0. A mesma coisa ocorre para esse foco F1. Só que o contrário, né? Como ele está do lado esquerdo, então ele é menos C e 0. Então, considerando que essa distância aqui é C, aqui também vai ser C, e aí eu tenho as coordenadas do meu foco. Por que é importante isso? Porque eu saber o valor da origem até o foco me ajuda a descobrir o valor de A, ou então me ajuda a descobrir o valor de B. De que maneira isso ajuda, professor? A gente já vai chegar lá. Primeiro vamos entender a equação da elipse. A equação da elipse ela é dada da seguinte maneira, pessoal. X ao quadrado dividido por A ao quadrado. Esse A é essa distância aqui, ó, do centro até o ponto. Então isso aqui é o meu A. Tudo isso daqui vale 2A. Está marcado aqui, né? Então de A1 a A2 eu tenho duas vezes A, porque daqui é um A, aqui é um outro A. Então o meu A é essa distância. Ah, se a minha elipse, essa distância aqui for 7, quer dizer que aqui então é 7 ao quadrado? É. Se essa distância aqui for 28, quer dizer que aqui é 28 ao quadrado? É. E aqui, professor, então vai ser menos 28, vai ser menos 28 ao quadrado? Tudo bem, até pode considerar menos 28 ao quadrado, mas a gente precisa entender que é um valor positivo, que a gente está falando de distância, tá? Então considere o valor positivo que a gente está falando de distância.
E esse B é o que então? Esse B é essa distância na horizontal, na vertical. Se o meu A é a distância da origem até o A na horizontal, o meu B é a distância da origem até esse ponto na vertical. Se esse B for 34, então é 34 ao quadrado? É. Então a equação de uma elipse é x ao quadrado dividido por A ao quadrado mais y ao quadrado dividido por B ao quadrado igual a 1. Tá bom? Precisa guardar isso, turma, porque infelizmente não dá para resolver a equação de elipse se você não souber a equação da elipse, e é essa daqui. Tá bom? Bom, legal. O que mais que eu posso descobrir de uma elipse? Se eu tenho então o valor de A e B, professor, eu consigo descobrir a equação da elipse? Consegue. Se eu sei a distância do centro até o canto, do centro até a parte extrema lá em cima, eu pego esses valores, substituo aqui e descubro a equação da minha elipse. Só que tem alguns casos que ele não te dá o A ou então não te dá o B. Ele vai te dar o C. E aí vai ficar faltando ou A ou B. Mas aí eu consigo descobrir o seguinte, só voltando no nosso desenho aqui da distância de D1 a D2, a gente precisa entender o seguinte. Se eu posso ir mudando esse ponto, e essa distância é sempre a mesma, quando esse ponto estiver aqui, eu vou ter o seguinte, eu vou ter esse triângulo, e desse triângulo eu consigo tirar um triângulo retângulo, que é esse daqui, ó. Eu vou pintar esse triângulo retângulo aqui para ficar bem claro para a gente. É esse aqui que eu quero trabalhar. Esse triângulo retângulo, pessoal, ele é retângulo que é um ângulo de 90 graus, essa distância é C, e essa distância aqui é o nosso B, porque vai de 0 a B2. E essa distância aqui é exatamente A. Por que é exatamente A? Porque a distância toda é isso aqui, é 2A. Então metade dela é A. Daqui eu posso chegar no nosso triângulo equilátero lá em cima, e a gente pode usar a relação que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Para que isso vai me servir, professor? Vai servir para quando ele não te der o valor de A, ou quando ele não te der o valor de B, e ele vai te dar o C. E aí com o valor de C você consegue descobrir ou A ou B. Fechou? Legal. Vamos para o exercício para a gente entender como é que fica. Excentricidade também da elipse é uma coisa importante, pessoal. Excentricidade diz o quanto que a minha elipse é mais ou menos achatada. Quanto maior for a excentricidade, mais achatada é a minha elipse. Quanto menor a excentricidade, mais próximo de uma circunferência ela vai ser. Tá? Quando essa excentricidade aqui chegar em 1, tá? Quando o valor disso aqui for igual a 1, quer dizer que essa elipse, a excentricidade dela, ela na verdade é uma circunferência. Só para a gente entender o que é excentricidade, ela está relacionando a distância de C e dividindo pela distância de A. A distância de C é essa distância que vai da origem até o foco. A distância de A é essa distância que vai da origem até, no caso aqui, o A2. Quanto maior for essa diferença entre o C e o A, mais excêntrica, mais achatada é a minha elipse. Quanto menor for essa distância, mais próxima de uma circunferência essa elipse vai ser. Vamos ver isso aqui na prática como é que fica. Imagine o seguinte, imagine esse exemplo 1. Eu faço para você esse desenho aqui, ó. Vou lá no plano cartesiano e você encontra lá no plano cartesiano essa elipse. Tá? Não está bonita, mas é a nossa elipse. E aí eu falo para você, bom, essa distância aqui dos extremos, aqui vale 6, menos 6, aliás, né? Aqui vale 6 positivo, aqui está valendo 2, menos 2, e aqui em cima vale 2. Aí eu faço a pergunta para você o seguinte, determine a equação dessa elipse. Qual que é a equação dessa elipse? Dado o desenho dela. Bom, você vai vir e vai falar o seguinte, a equação da elipse é x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1, e agora é só fazer a substituição. Então, x ao quadrado, no meu caso aqui, pessoal, o meu A é essa distância, né? Então, essa distância da origem até o canto é o meu A. Meu A vale 6. Como eu tenho, vou marcar aqui, ó, o A aqui é 6 e o meu B é 2, né? Então, já sei, ó, de cara, esse exercício ele já me dá o A e B. Eu não preciso aplicar Pitágoras nele. Então, se aqui é A ao quadrado, então eu tenho 6 ao quadrado, 36. Mais y dividido por b ao quadrado. B é 2. Então, 2 ao quadrado, 4. Igual a 1. Está aqui. Está feita a equação da elipse. Então, essa equação é a que gera esse desenho aqui, ó. Se eu jogar lá no plano cartesiano, ele vai me gerar esse desenho. Vamos fazer mais um exemplo? Imagina o seguinte agora. Ó.
eu faço para você não tão bonitinho como esse. Aqui foi fácil. Foi dado o valor de A e de B, tá tranquilinho. Mas e se numa situação diferente fosse o seguinte? Vamos dar o exemplo 2. Eu tenho uma elipse, e aí até falo para você o seguinte, ó. Essa distância aqui, ela sai do menos 4 e vai até o 4. Só que eu não vou te dar a distância do A, mas eu vou te dar a distância do centro até o foco. Imagina que isso aqui é o F1 ou F2, tanto faz. E essa distância aqui, ó, ela é igual a 3, certo? Ou seja, a coordenada desse vértice aqui, ó, o F2, ele tem coordenada 3 e 0. Ou, professor, se ele tem coordenada 3 e 0, significa que essa distância aqui, ó, é 3. Ou seja, quem é 3 é o meu C. E aí, é lógico que de cara você não vai saber o A e o B. O B você até sabe, é 4. Então você pode vir aqui e anotar. Bom, o B é 4. O A eu não sei. E o C eu sei, o C vale 3. Mas para descobrir o A, basta aplicar Pitágoras, tá? Então se você aplicar Pitágoras aqui, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, você vai chegar na solução aqui, que A é igual a raiz quadrada de 25, que vai ficar aqui, ó, 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado dá 9, 16 mais 9 dá 25, raiz quadrada de 25, opa, então A é 5. Preciso aplicar Pitágoras ali, tá? Apliquei Pitágoras, descobri. Opa, o meu A é igual a 5. Descobri o valor de A? Opa, agora eu posso vir aqui e montar a equação. Equação da elipse x ao quadrado sobre A ao quadrado, mais y ao quadrado sobre B ao quadrado, igual a 1. Troco esse A ao quadrado por 25, né? Porque o meu A é 5, então x ao quadrado sobre 25. Troco o meu B, que é o 4. Troco aqui, vai ficar 4 ao quadrado 16. Opa, então x ao quadrado dividido por 25 mais y ao quadrado dividido por 16 igual a 1. É essa equação que gera essa elipse aqui. Legal? Bacana. Último exercício que não é igual nem ao primeiro e nem igual ao segundo, diferente dos dois. Vai ter situação onde ele não vai te dar o gráfico, né? Os dois casos aí eles tiveram o gráfico, foi dado o gráfico e do gráfico você encontrou a equação. Tem casos contrários, onde ele vai te dar a equação e você precisa montar o gráfico, tá bom? Então imagine o exemplo número 3 aqui, ó. A situação é a seguinte. Esboçar a elipse de equação, vamos dar uma elipse de equação 9x ao quadrado mais 16y ao quadrado igual a 144. Bom, não te dei o desenho, te dei a equação da elipse. A partir dessa equação você vai ter que desenhar a minha elipse. Como que você vai fazer isso? Você vai olhar na equação geral. A equação geral da elipse, vamos anotar ela aqui, ó. Equação geral da elipse, y ao quadrado dividido por a ao quadrado mais x ao quadrado por a ao quadrado mais y ao quadrado por b ao quadrado igual a 1. Isso aqui é o que eu sei já. Essa é a equação da elipse. Só que a equação que foi dada, ela é diferente, ela tem um formato diferente da equação que eu conheço. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa equação que foi dada e tentar reescrever ela de maneira que eu tenho desse lado da igualdade 1, e aqui eu tenho somente em cima o x ao quadrado e desse lado somente o y ao quadrado. O que vai ter no A e B, para mim não me importa. O que me importa é que eu tenho que reescrever isso aqui de maneira que fique com essa cara. X ao quadrado mais y ao quadrado dividido por alguma coisa e desse lado tem que ter 1. Legal, primeira coisa, como aqui é 144, vocês devem concordar comigo que se eu dividir todo mundo por 144, tanto o lado direito como o lado esquerdo, isso aqui vai virar 1. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar essa equação aqui, ó, 9x ao quadrado mais 16y ao quadrado igual a 144, e vou dividir todo mundo por 144. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que isso aqui vire 1. E se aqui fosse 29, professor? Eu ia dividir todo mundo por 29. Porque eu quero que isso aqui vire 1. Certo? Dividindo tudo isso aqui por 144, fica o seguinte, eu posso simplificar, tá?
9 sobre 144. Se eu dividir 9 por 9, vai dar 1. 144 por 9 vai dar 16. Então, eu posso reescrever isso aqui como x ao quadrado sobre 16. Olha só, simplifiquei. Certo? 9 sobre 144 é a mesma coisa que 1 sobre 16, ou seja, x ao quadrado sobre 16. A mesma coisa acontece aqui. Se eu dividir isso aqui por 16, vai me dar 1. Se eu dividir por 16, isso aqui vai me dar 9. 1 nono. Então, eu posso escrever como y ao quadrado sobre 9. E desse lado, 144 dividido por 144, vai me dar 1. Fechou. Estou com a equação igual à equação da elipse. E agora, a partir dela, é fácil de entender. Vamos lá construir o gráfico, então. Eixo horizontal x, eixo vertical o y. Eu sei que o meu a, aqui eu tenho a ao quadrado, lembram disso, né? Então, se a ao quadrado é 16, o meu a, então, é 4. Né? Seria a raiz quadrada de 16. Se meu b ao quadrado é 9, então o meu b é 3. Opa, já tenho o valor de a e de b. Se ela parte da origem, então eu sei que essa equação ela vai de menos 4 até 4 positivo e de menos 3 até 3 positivo. Se eu traçar essa elipse, seria alguma coisa desse tipo. Tá bom? Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Vou deixar exercício no Conexão para a gente praticar. Um abraço, tchau, tchau e até a próxima aula.